Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para darmos continuidade nos nossos estudos sobre o poder do subconsciente de Joseph Murphy. Hoje, capítulo 2, a terceira live sobre este livro. E vamos continuar aprofundando nos ensinamentos, nos entendimentos importantes dessa jornada pela mente subconsciente. E o nome do capítulo de hoje é Como a mente funciona. Como a mente funciona. Extremamente importante. Não só para terapeutas, buscadores, mas para qualquer pessoa. Muitas pessoas sofrem em suas vidas por não saberem como a mente funciona. E quando você não sabe como a mente funciona, ela te domina, ao invés de você controlar ela. Eu sempre falo que uma das grandes chaves para você conseguir melhores resultados na vida, para você conseguir mudanças efetivas, você conseguir transformação, você conseguir prosperidade, você precisa ter progressividade e profundidade em determinadas questões importantes para você, conhecimentos que são aqueles que têm o poder de serem disruptivos para a sua profissão ou para a sua vida. Você precisa evitar esse hábito do ser humano atual de saber tudo sobre nada e ficar só no raso, só na superfície. Napoleão Hill, que é especialista em prosperidade e sucesso, ele fala que conhecimento especializado é uma das leis da prosperidade, uma das leis do sucesso. Então você precisa se especializar naquilo que tem a ver com o seu caminho profissional. Você precisa sair da média. Se você fica na média, você vai ter resultados medianos. A concorrência vai ser muito maior, tem muito mais pessoas com conhecimento raso do que com conhecimento profundo sobre alguma coisa. Quando você vai comprar um serviço de alguém para alguma coisa, você dá prioridade para quem é especialista naquilo. E as pessoas também. Então reflita sobre isso, escolha dentro do seu caminho profissional ou dentro daquilo que vai fazer toda a diferença no seu caminho espiritual e de desenvolvimento. Escolha assuntos chaves, sabe? 2 assuntos, 3 no máximo, e põe todo o seu foco de estudo nisso durante um bom tempo, tá? Para você ir se diferenciando cada vez mais, tá? Então vamos lá, hoje capítulo 2, live 3 dessa sequência aqui do Clube do Livro 3.0, onde estamos agora lendo um livro de cada vez, né? Um livro de cada vez, e esse é o primeiro dos 4 que nós selecionamos, tá? E nesse capítulo que se chama Como a Mente Funciona, ele já traz algumas
alguns princípios de funcionamento da mente subconsciente. Tá? Aprender como a mente funciona. Aprender como a mente funciona é uma das principais características e objetivos da programação neurolinguística e da hipnose. Inclusive, até a programação neurolinguística é chamada também de manual da mente. Tá? Manual da mente. Que é a parte, é o software, entende? É o funcionamento interno dessa tecnologia que é a nossa mente. E a hipnose e a programação neurolinguística, elas são praticamente a mesma coisa. Tá? A programação neurolinguística derivou da hipnose. Ela se juntou com outras, os criadores ali se juntaram com outras também ferramentas terapêuticas ali e criaram a programação neurolinguística, mas que teve como base principal e fundamental a hipnose. Tá? Então, quando a gente fala de aprender como a mente funciona, você vai estar com um pé, querendo ou não, você vai estar com um pé na programação neurolinguística e na hipnose. Não tem jeito, porque trabalha com o sistema subjetivo ali da mente e a sua interação com o nosso comportamento, com o nosso emocional, com as nossas crenças, com os pensamentos e tudo. Essa arquitetura interna ali da mente. Então, entenda a importância disso. Entenda a importância de estudar isso. Porque quando você... Imagina só, nós estamos na nossa vida e não tem nenhuma área da nossa vida onde a nossa mente não está conectada. Tudo, sua mente está conectada. Então a forma como a sua mente funciona vai determinar tudo na sua vida. Sua saúde, os seus relacionamentos, a sua prosperidade, o seu caminho espiritual. A forma como a sua mente funciona é como se fosse um filtro. A programação neurolinguística, a hipnose fala, cada um percebe a realidade por meio do seu filtro, que é principalmente o sistema de crença e a forma como a mente funciona individual daquela pessoa. Então, se você não começa a absorver esses conhecimentos, ao invés de você dominar a sua mente te domina. E a estatística aproximada, o Napoleão Hill fala que é 98%, né? Desde a época dele, que vem de décadas atrás, né? Quando ele faleceu. Mas se a gente analisar hoje, não é diferente. Ele fala 98%, mas para observar o seu entorno, as pessoas que você conhece, as pessoas que você atende, se forem terapeutas, e mesmo nós mesmos, né? O quanto nós verdadeiramente estamos no domínio da nossa mente e o quanto que a nossa mente nos domina. A estatística é isso mesmo. Você consegue melhorar no máximo, vai para 95% das pessoas não conseguem ter um controle da sua própria mente, é a mente que domina. Por quê? Porque isso não é ensinado nas escolas. Pode parar para pensar, você não tem nenhuma disciplina, nenhum conjunto de ensinamentos em relação a como a mente funciona. Não, a pessoa, a não ser que a pessoa tenha uma família ali que já está em caminho espiritual, essas coisas, já começa a passar determinados ensinamentos que recebeu, né? A linhagem budista foca bastante nisso,
Mas para a gente ocidental aqui, é muito pouco. A não ser que você comece a estudar isso por si só, buscar autoconhecimento e tudo mais. Exatamente, Elaine. A Elaine colocou, e sabemos bem o porquê, é lógico, né? Se todo o sistema está aparelhado para nos manipular, eles não vão ensinar para você como a mente funciona. Muito pelo contrário, eles vão fazer de tudo para que você passe longe desses conhecimentos. E aí rotulam como pseudociência e por aí vai, né? Para tirar a força do processo. Então, nós, como no nosso caminho, esse é um tipo de conhecimento disruptivo. Você estudar programação neurolinguística, estudar hipnose, aplicar em si mesmo, é uma etapa extremamente necessária do caminho do buscador, para você dominar sua mente. Porque você não vai conseguir avançar verdadeiramente, dar saltos no seu caminho espiritual, enquanto a sua mente te dominar. Porque os negativos, espiritualmente falando, e os negativos encarnados mesmo, do todo o sistema e tudo, é pela sua mente que eles te controlam, te dominam, né? Te influenciam, te sugestionam e tudo isso que faz parte desse capítulo aqui. Então você precisa assumir as rédeas, né? A metáfora que se coloca é como se fosse o cavaleiro e o cavalo, o guardião e o prisioneiro. Só que a ordem, nesses 95, 98% das pessoas, essa hierarquia está invertida. O cavalo dominou o cavaleiro. A mente, o emocional, dominou o consciente da pessoa. Entende? O subalterno dominou o líder ali, que deve ser, né, a nossa consciência, que está acima da mente, que precisa ter essa dissociação e esse controle da mente. Para isso você precisa entender como a mente funciona. Esse é um primeiro ponto. E aí imagina os terapeutas. Imagina os terapeutas que estão aí buscando transformar as pessoas, se eles não têm conhecimento de como a mente funciona. Por isso que eu pego muito no pé de consteladores que não estudam ou estudaram a PNL ou a hipnose. Pego muito no pé. O seu trabalho fica limitado. A pessoa faz uma constelação, ela tem uma liberação sistêmica ali, uma liberação emocional, uma liberação espiritual, porém o sistema de crença dela está contrário a ela viver aquela nova realidade que foi ali aberta, a porta foi aberta para ela de uma nova realidade. Porém o sistema de crença dela, os automatismos, os hábitos, as programações, o merecimento, tudo está apontado numa outra direção. A porta fica aberta, você fez aquela constelação, abriu a porta, o caminho está livre para ela seguir, mas ela continua rodando ali em determinadas questões, né? Então é fundamental essa união desse trabalho, a transformação sistêmica e a transformação mental da pessoa, a personalidade se alinhar com essa nova abertura sistêmica que foi trabalhada. É um conhecimento de base. Vamos supor, imagina assim, esse é meu posicionamento. Imagina assim, se você fosse fazer um currículo igual uma universidade.
Por isso que é falho, né? A formação dos terapeutas é um pouco falha por causa disso, porque cada um vai fazendo por conta ali o seu caminho e tal, e deixa escapar determinados conhecimentos de base que fazem toda a diferença na intervenção do terapeuta. Toda a diferença. E na minha opinião, e reflitam vocês com vocês mesmos, esse é o meu posicionamento, a minha opinião, você pode ter opinião diferente, tá tudo certo. Na minha opinião, se você fosse fazer um currículo de base assim para terapeutas, de terapias alternativas, holísticas, consteladores e tudo mais, se você fosse fazer um currículo de 4, 5 anos ali de uma formação de base, os primeiros anos, na minha opinião, deveriam ter a programação neurolinguística, a hipnose, a psicossomática e os ensinamentos sistêmicos. É uma base. Porque se vocês pararem para analisar, esses tipos de conhecimento, não é à toa que eu escolhi para ser conhecimentos de base do Instituto também, porque eu testei, vocês não fazem ideia a quantidade de terapia que eu estudei, que eu fiz curso, vocês não fazem ideia, para selecionar aquilo que eu percebi que na prática faz maior diferença. Porque entenda-se, entender como a mente funciona, como o emocional funciona, como as crenças funcionam, como as doenças se manifestam e como a pessoa funciona nos seus relacionamentos é a base do processo terapêutico. Como a mente funciona, como o subconsciente funciona, como o emocional funciona, como a alma funciona e como os seus relacionamentos, o campo espiritual relacional funciona. É a base. Se for fazer formação igual tem os moldes tradicionais, isso aí deveria ser pelo menos os 2 primeiros anos, 3, focado forte nisso. A Ana pediu para repetir: hipnose, programação neurolinguística, psicossomática e os ensinamentos sistêmicos são fundamentais. Aí se você quer complementar ainda mais e falar assim, não, completo mesmo, eu vou conseguir ter um quebra-cabeça, aí eu adicionaria medicina chinesa. Que é também uma anatomia energética top. E a psicossomática, da forma como a gente trabalha, tem como base a medicina chinesa, principalmente a medicina chinesa e todo o universo dos chakras em sua profundidade. Então, se você é terapeuta, se você busca realmente ser um profissional completo, diferenciado, formado, no seu tempo, você precisa se especializar nesses tipos de conhecimento. É lógico que tem variações, você também e aí se você quer ter eficácia de avaliação, principalmente, e se você tem ressonância, gosta, aí a radiestesia entra como um papel fundamental para desenvolver a sua intuição. Caso você é uma pessoa que não tenha essa intuição muito bem trabalhada. Eu percebi que são as terapias para o terapeuta holístico alternativo que mais fazem diferença, e por isso que eu foquei nelas. Certo? Então vamos lá. Aí, nesse capítulo de hoje, ele traz então algumas questões de funcionamento da mente subconsciente. Primeira questão de funcionamento. A mente subconsciente, ela não distingue
o que é verdadeiro e falso e não distingue o que é real do imaginado. Mente subconsciente não distingue o que é verdadeiro e falso, nem o que é real e o que é imaginado. Por isso que quase a mesmo percentual de pessoas vive refém e travamentos com base em medos imaginados. Você deixa de fazer alguma coisa porque você imagina que uma possibilidade negativa vai acontecer. Pessoal que tem medo de se divulgar nas mídias sociais, que tem vergonha, que tem esses... Quando pensa em fazer isso, lá no subconsciente já vem uma possível possibilidade negativa. É o que é? Um medo imaginário. Um medo imaginário. A pessoa já está refém de uma situação que nem existe. A mente dela controlou ela. Imaginou uma possível situação negativa que pode vir a acontecer. Ela ser rejeitada, sei lá, qual possibilidade a pessoa pode estar pensando ali, que está gerando insegurança nela. Ela falar algo que as pessoas criticarem, atrair hater, por aí vai. Então a pessoa, no subconsciente dela, ela pode nem perceber que é isso que está atuando, mas fica ali como um vislumbre de uma possível realidade imaginária. Não é verdade que você sofre com ansiedades, inseguranças e preocupações que são imaginárias? Só que para a mente subconsciente, que está conectada com o seu emocional, é real. É real. Da mesma forma, quando você fica pensando no seu passado, na dor de um passado e revivendo aquilo, aquela dor continua te ferindo o seu emocional e o seu corpo. Porque ali para sua mente subconsciente, não interessa se você está relembrando algo, ela sente como se fosse agora. E é por isso que as pessoas têm resistência em perdoar, em liberar determinadas coisas, porque lembra do que aconteceu, sente a dor de novo como se fosse agora, e essa dor impede a reconciliação. Então, esse é um ponto que precisa ser dominado pela sua consciência. Já que o subconsciente não distingue o real do imaginário, você precisa assumir o controle da sua imaginação e direcionar ela para cenários positivos. Quando você pensar no seu futuro, intencionalmente você precisa configurar a sua imaginação para cenários positivos. Quando você pensar no seu passado, intencionalmente você também precisa mudar ali a perspectiva, a imaginação, a continuidade daquela cena por meio de cenários positivos. Nós fazemos isso na hipnose. Isso se chama submodalidades dos sentidos, né? Você mudar a percepção dos sentidos em relação às coisas. Por exemplo, uma situação do passado, a sua criança passou um trauma. Você imagina que o seu eu adulto está chegando naquela cena, pegando na mão daquela criança, falando para ela que aquela situação teve começo, meio e fim, que acabou, agora ela está livre, você abençoa ela para ela viver o diferente. Tira ela daquela cena, leva ela para um lugar seguro, acolhe ela, reorienta ela, ressignifica e leva ela para o futuro. Um exemplo. Você usou a sua imaginação
Dei aqui um exemplo de uma microsessão de hipnose regressiva, por exemplo. Aí, se é hipnose sistêmica, aí você faz as falas sistêmicas para essa criança. Se é um problema dela com o pai, você faz um movimento sistêmico ali com o pai. Se é um problema dela com a avó, você faz um movimento sistêmico ali com a avó. Faz uma microconstelação no ambiente mental. Dei um exemplo aqui de hipnose sistêmica para vocês. A união da hipnose clínica, por exemplo, a técnica da regressão, com intervenções sistêmicas. Para quem não conhece a hipnose sistêmica, é isso. Une esses dois poderes. Então você atua no subconsciente, emocional, as representações internas ali da pessoa, e ao mesmo tempo na conexão que isso tem com o campo sistêmico familiar, na intervenção sistêmica ali dentro dela. Por isso que a intervenção é muito mais forte. Tá? Então entenda isso. E aí da mesma maneira, aí você vai falar, olha, essa situação aí de você voltar como adulto e pegar a criança lá, acolher ela, isso é falso, é uma mentira, não aconteceu. Mas qual que é a lei que eu acabei de falar? Subconsciente não existe essa coisa de falso e verdadeiro. No mundo subjetivo foi verdadeiro aquilo. Para a mente subconsciente aquilo aconteceu e vai trazer disparo emocional coerente com essa realidade. É uma dimensão psíquica. Isso existe energeticamente em algum nível. E vai tomar isso como uma verdade e vai atuar em decorrência disso que você fez no plano imaginário. Mais uma vez, Napoleão Hill, um autor que eu gosto muito, o que ele fala? A imaginação é a oficina da mente. É onde você faz a manutenção interna. Só que presta atenção no ser humano. Usa a imaginação só para cenários negativos. Só para cenário negativo. Só imagina coisa ruim. Então, tudo aquilo que a mente subconsciente aceitar de ideias e pensamentos como verdade, ela vai executar. Tá? Principalmente quando o seu consciente também assumir essa verdade. Por isso que a lei do subconsciente é a lei da crença. E também uma outra questão muito importante é aquilo que você sustenta por muito tempo na sua mente consciente. Tudo aquilo que você sustenta por muito tempo na mente consciente, o subconsciente vai assumir e vai trabalhar junto. Por exemplo, vamos supor, por que é importante imersão? Imersão. Quando a gente organiza imersão, ou você vê aí questões de imersão, eventos de imersão, ou de você pegar um assunto e você imergir, você tirar um feriado, um final de semana, e você imergir para estudar ou solucionar alguma coisa, você ficar hiperfocado naquilo. Você colocar hiperfoco em algo. Porque quando você fica hiperfocado num assunto na sua mente consciente, aquilo fica batendo, fica pingando, fica influenciando o tempo todo a mente subconsciente. E aí quando a mente subconsciente, com esse estímulo constante, com essa imersão, com esse assunto o tempo todo ali influenciando, a mente subconsciente vai assumir, vai trabalhar junto e vai começar também a trazer coisas, insights, ajustar o seu magnetismo pessoal para você atrair coisas relacionadas com aquilo, atrair pessoas que vão contribuir para aquilo.
isso atua na sincronicidade. Aí a mente subconsciente vai assumir, como ela está conectado com o divino, né, com esse campo espiritual também, ela vai influenciar isso para você entrar em sinergia com aquilo que você está vibrando, com aquilo que você está buscando de soluções. Você imergir em algo, pensamento árduo em cima de alguma coisa, isso atrai a genialidade. É só pensar no Thomas Edison. Olha a lâmpada, olha como ele revolucionou a sociedade. Só que vocês já pegaram a história dele? Ele tentou 10.000 vezes, estima-se aproximadamente, até ele conseguir. Ele ficou imerso naquilo. Até o subconsciente assumir, até ele se sintonizar e vir a inspiração de como fazer. E foi no momento em que ele soltou e teve um insight, né, em relação ao vácuo. Né? E aí vem também ele, igual a Catiúcia falou, ele não desistiu porque ele não viu como falhas, ele viu como eu aprendi uma forma de não fazer, então eu estou mais perto da forma de fazer. Olha que mentalidade. Aí hoje em dia as pessoas tentam uma vez, 2 vezes alguma coisa e não dá certo. Ah, isso não é para mim, eu não posso, eu não consigo, não dá certo. Já desiste. Tenta, por exemplo, 2 vezes publicar, 3 vezes publicar nas mídias sociais. Aí não vai muito bem o conteúdo. Ah, eu não consigo, não é para mim. Ixi. Tem que testar muito até você encontrar o seu ponto, até você acertar seu posicionamento, até você entender a comunicação mais assertiva. Persistência, uma das leis da prosperidade. Entende? Exatamente, Eliane. Exatamente. E aí um outro ponto importante também dessa questão da imersão, do hiperfoco consciente em algo para reprogramar o subconsciente. Por exemplo, o que vocês acham que vai ser mais eficiente para você aprender um novo idioma? Aprender um novo idioma. Vamos supor que você estude ali espanhol e você estuda espanhol 2 vezes por semana. Ou inglês, que seja. 2 vezes por semana só você entra em contato ali com o idioma, aí as tarefas que tem também pode ser um pouco mais. O que você acha que vai ser mais eficiente para essa pessoa aprender o espanhol? Ela fazer isso 2 vezes por semana? Ou ela ir para um país de língua espanhola e passar 3 meses, 4 meses ali? 3 meses e 4 meses ali, imersa naquele idioma, com tudo configurado naquele idioma. Com certeza ela vai aprender muito mais rápido imersa naquilo. O subconsciente dela vai começar a pensar naquele idioma, funcionar por meio daquele idioma. E porque tem a questão da neuroplasticidade, essa questão do hiperfoco e da imersão. Neuroplasticidade. Quando você, entenda assim, quando você atua por repetição, imagina quando, para quem sabe dirigir, você repetiu muitas tentativas. Você dirigiu várias vezes, repetiu o ato até você memorizar no subconsciente e no seu corpo. Você memorizar no subconsciente e no seu corpo aquele combinado de gestos.
Quando isso memorizou, isso registrou como uma neuroassociação, uma programação física, neuroquímica, bioquímica manifestada no seu corpo. Entende? Então entenda assim, quando você registra questões subconscientemente falando, isso também registrou no seu corpo. Porque a base, o corpo é uma das bases do subconsciente. O cerebelo, essa região cerebral, também é uma das bases do subconsciente, que é onde, por exemplo, registra essas memórias musculares. E o corpo? Pensa num atleta. O atleta, quando ele repete aquele gesto sem pensar. Quando ele fez isso, o que aconteceu? O subconsciente já assumiu aquilo e o sistema e depois disso o sistema nervoso registrou. E aquilo está ancorado em você. E aí por que muitas pessoas não conseguem mudar, se transformar na sua vida? E fica aquele hábito de funcionar da mesma maneira. Porque o padrão de pensamento da pessoa, o padrão emocional, o padrão relacional também, por exemplo, o padrão de como ela funciona com o dinheiro na profissão, já virou um programa. Um programa que está ancorado no corpo. Aí o que o Joe Dispenza fala? Quando a pessoa funciona nesses automatismos, o corpo se tornou a mente. O corpo se tornou a mente e domina a pessoa. A pessoa vira um biorrobô. Entende? Um biorrobô. Para pensar como que você funciona de manhã. Vocês que vieram para a live aqui, acordaram. A forma como você fez as coisas hoje de manhã, antes de iniciar aqui para a live, foi parecido ou igual à forma como vocês fizeram ontem ou como vocês fizeram na outra live, ou foi totalmente diferente? Teve uma certa padronização, um certo movimento parecido ou não? Responde para mim. Aí a ProNutros colocou assim, ó, e uma pessoa preventiva que nas situações evolua o negativo para estar preparado. Estaria preenchendo o subconsciente negativamente. Sim, a pessoa funciona muito com base em medo. Com base em medo. É esse medo que está dominando ela funcionar dessa maneira. Ela sempre espera o pior, né? Então nós somos biorrobôs. Quando estamos inconscientes. Aí o próprio Joe Dispenza também fala o quê? Você precisa, para você conseguir se transformar plenamente, o primeiro passo é uma autoobservação profunda para você tornar consciente o seu padrão de pensamento e de funcionamento inconsciente. Esse é o primeiro passo. Em caminhos espirituais a mesma coisa, a autoobservação, autoconhecimento. O que é isso? É você tornar consciente o inconsciente. Aí você decide mudar. Você decide mudar. Você decide mudar e quer passar a fazer diferente. Aí você vai tentar agir numa outra direção, você vai perceber que você já é puxado a funcionar daquela maneira de novo. Você está padronizado. Só que agora você tomou consciência. É autoobservação constante, presença, reflexão em cada ação que você vai ter no seu dia, meditação,
para você observar os seus pensamentos. Meditação, para você observar e sentir de fora o seu padrão emocional, as sensações no corpo, como você reage de forma automática perante as pessoas. Você vai criar um distanciamento da sua consciência com o conteúdo da mente. Se observar diariamente, o tempo todo. E nós estamos tão identificados, tão imersos na mente, que no começo você pode nem conseguir fazer isso. Entende? É igual o exemplo que se dá. O exemplo que se dá é como se fosse um peixe tomando consciência da água. Que água? O que é água? De tão imersos nos pensamentos, nas emoções que as pessoas estão. Meditação de autoobservação, de espaço vazio que se fala, né? Eu ensinei no curso de radiestesia esse sábado passado. Você simplesmente observar o seu espaço interior. Quais são os pensamentos, emoções, sensações que fluem dentro de você. Até você se desassociar, porque o ser humano ele tá dentro de todo esse conteúdo mental. Só que se você pode testemunhar os seus pensamentos, se você pode testemunhar as suas emoções, se você pode testemunhar as suas sensações, você não é tudo isso. Você é a consciência observadora que está acima de tudo isso, tá? Pode pensar, digitar aí, fiquem à vontade aí, Paula, Eliane. Essa interação de vocês é importante. Então nós precisamos, para conseguir sair dos automatismos, um primeiro ponto é tornar consciente esse funcionamento inconsciente. E aí, tornou consciente como você funciona. Aí você vai decidir conscientemente agir diferente. E vai ser desafiante, porque o padrão antigo já é uma força que está automatizada. Já é um programa que está rodando. Então você vai precisar persistir, se esforçar, decidir, força de vontade para ir naquele sentido diferente, constância, até que vai chegar um momento que essa programação subconsciente ela vai migrar para essa nova forma de ser. É daí que vem a questão de persistir por 21 dias, pelo menos, de fazer quaresma, de fazer uma promessa, para que num período ali de 21 dias, que vai de 21 dias até pelo menos 90 dias, você fique forte no novo padrão. Persiste e teima no novo padrão, até que o subconsciente assume. Aí quando o subconsciente assume, quando registra no corpo o novo padrão, aí fica mais fácil de você permanecer e conduzir naquele caminho. Pode ver, quando você quer iniciar um novo hábito, se você quer começar a fazer atividade física, se você qualquer coisa, é um período aproximado de 3 meses a adaptação, o início do novo hábito, a sustentação do novo hábito. Aí mais uma vez exemplo de mídias sociais. Você precisa persistir na dificuldade, fazer com medo mesmo, fazer com insegurança mesmo, fazer errando mesmo e persistir nesse novo hábito, porque deve ser um hábito. Para quem precisa da internet para ter resultado profissional, publicar nas mídias sociais é um hábito diário.
vai precisar se tornar um hábito na sua vida. Porque pelo algoritmo do Instagram não adianta você publicar de vez em quando, você não vai atingir ninguém. Tem que ser todo santo dia. Todo santo dia. Então é um novo hábito. E para iniciar um novo hábito, o que você vai precisar fazer? Todo santo dia fazer aquilo por pelo menos aí um período de 40, 60 dias, até que aquilo você se habituou, o subconsciente assumiu, você se acostumou com essa realidade e você faz mais facilmente. Mas o começo de algo sempre é mais difícil. Sempre o começo de algo sempre vai ser mais difícil. Por causa disso. Porque você está programado para outra coisa. Então você vai precisar vencer as programações subconscientes que puxam numa outra direção e vai precisar vencer medo e insegurança. Porque o medo e a insegurança anunciam o novo. Por isso que o Jung fala, onde está o seu medo, está o seu caminho. É ali mesmo. Por quê? Porque o medo anuncia o novo, certo? O medo e a insegurança anunciam o novo. Então, se aquele caminho é o que te gera medo e insegurança, ali é o seu caminho. A não ser que você queira continuar vivendo sempre a mesma realidade. Então, você fica onde você já conhece e nada vai mudar na sua vida. Agora, se você quer viver o novo, uma nova realidade, o seu caminho certo é onde está o seu medo e a insegurança, que lá está o território inexplorado da evolução. Igual uma pessoa me chamou para fazer constelação, ela marcou tudo certo, falou, nossa, está me dando um medo, me deu medo agora. Isso comprova que o seu caminho é fazer essa constelação, porque o medo anuncia o novo. Aí eu perguntei para ela, você quer viver o novo, certo? Nesse assunto que você vai constelar. Quero. Então é o caminho. Vocês entendam o seguinte, vocês têm medo e insegurança de dar certo. De dar certo. Porque se der errado, você vai continuar onde você já está. Se você fizer algo e der errado, se você fizer algo, der errado, o que vai acontecer com você? Nada, você vai ficar onde você já está. E você tem medo de ficar onde você já está? Não. O medo das pessoas é que dê certo. É que realmente a coisa funcione. E que realmente a transformação aconteça. Porque aí as coisas vão mudar. Aí as coisas vão mudar de verdade. E é isso que o ser humano tem medo, de dar certo. Tem medo do sucesso. Sim, medo da sua própria luz. Medo da sua própria luz. Medo do seu poder, na verdade. Medo de assumir responsabilidade perante esse poder. Então reflitam sobre isso. Vencer o medo, a insegurança e vencer as programações antigas é uma base. É uma base. Tudo bem, Silvia. E aí se não dar certo, o que vai acontecer? Você vai continuar onde você já está. Napoleão Hill fala o quê? Napoleão Hill fala o quê? Eu nunca conheci fracassados. Apenas desistentes. Nunca conheci fracassados, apenas desistentes. Não dar certo não existe. Se você for lá, tentou, não funcionou, você pega o feedback do resultado, aí com esse feedback do resultado você vai de novo com essa informação, ajusta e vai de novo com essa informação. A coisa só pode não dar certo por um tempo. É um feedback. Quantas tentativas eu fiz
que não deram certo, usei a informação do que não deu certo, ajustei, tentei de novo e deu certo. Não existe fracassados, só existe desistentes. Desistiu de algo que realmente era o seu caminho só porque nas primeiras tentativas não deu certo, aí você fracassou, mas você fracassou pela sua desistência. Agora, tudo bem, às vezes você está teimando em algo que não é o seu caminho, por ego, e a sua alma está falando que o caminho é outro, aí é teimosia, aí não é persistência. Aí é importante você entrar no processo de autoconhecimento e terapêutico para você saber discernir isso. Aí é diferente. Aí olha o que ele diz aqui na página 33, que é importante. Para vocês entenderem, ó. Como que a sua mente subconsciente, lembra essa coisa da imersão que eu falei? De você colocar influência constante na sua mente subconsciente, ó. E aí, você, com base nisso, você vai jogar ideias nela. Ele fala o seguinte, ó. No momento em que a mente subconsciente aceita uma ideia, o subconsciente atua para colocá-la imediatamente em prática, né? Trabalhando por meio de associações de ideias, utiliza todas as migalhas de conhecimento que você reuniu durante toda a vida para concretizar seu objetivo. Tudo aquilo que está aprendido, memorizado lá, mas que muitas vezes você perdeu o acesso. E recorre ao poder, à energia e à sabedoria infinita que existem em você. Convoca todas as leis da natureza para realizar aquilo que você quer. Desde que você o quê? Coloque intensidade. Lembra que eu falei na live passada? Autoridade, intensidade, repetição, persistência, impacto emocional. Senão, você não mobiliza essa força interna. Às vezes parece que traz uma solução imediata para os problemas. Aí vem aquele vem aquele insight. Em outras ocasiões, porém, essa inteligência talvez precise de dias, semanas ou mais tempo ainda para fazer o trabalho, né? Não temos como saber que recursos a mente subconsciente irá mobilizar e quanto tempo às vezes isso pode demorar. Imagina só, vou dar um exemplo fazendo um paralelo com Deus. Vamos supor que você peça alguma coisa para Deus, que você ore da forma certa, para você atrair algo na sua vida. Vamos supor que seja na área amorosa, um namorado, vai. O pessoal que quer um relacionamento bom aí na área amorosa. Para que chegue a pessoa certa, a pessoa no momento certo, a pessoa ressonante com você para você viver um determinado destino. Imagina assim, todo o conjunto de situações, na vida dessa pessoa, dessa outra pessoa, que sincronicamente ela vai ter que passar e que você também vai ter que passar para que vocês se encontrem, você no momento certo, ela no momento certo, para que vocês se unem no momento certo, para que essa relação possa dar certo. Você entende que tem toda uma mobilização de sincronicidade de ambos os lados para que a coisa sincronicamente aconteça e se materialize no momento adequado?
E assim funciona com o processo divino e da sua mente subconsciente quando a gente mobiliza alguma cocriação, por exemplo, alguma lei da atração e utiliza essas forças para manifestar a nossa realidade. Porque nós não estamos desconectados do todo. Quando você vai materializar uma coisa na sua vida, isso envolve outras pessoas, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina as minhas materializações aqui, os meus processos de cursos, formações e tudo que eu estou co-criando na minha vida. Vocês estão aqui no Clube do Livro, por exemplo. Vocês concordam que para vocês estarem aqui, a sincronicidade da minha vida precisou se alinhar com a sincronicidade da vida de vocês e isso manifestar um evento, manifestar uma questão, um destino ali, uma realidade. E quantas coisas acabam tendo que se sincronizar para chegar naquele resultado específico? Então isso pode ter todo um tempo de processamento, de mobilização da energia. É por isso que quando se faz a constelação, fala para a pessoa, paciência, esse campo vai precisar atuar por um tempo, vai mobilizar várias coisas na família, na sua vida, até manifestar essa nova realidade que foi trabalhada e que vai decorrer diante dessa mudança, dessa planta, dessa programação, desse padrão que estava embaixo e manifestando aquela outra realidade. Conseguiram entender esse conceito? E perceber que às vezes as coisas não são um passe de mágica após uma mudança interna, após uma nova programação, após um movimento energético divino. Tem um processamento, entende? Aí é lógico que quanto mais forte for a sua vibração, quanto maior for o seu poder, sabe, co-criador, quanto mais você estiver alinhado com a vontade divina, quanto mais intensa for essa sua programação na mente subconsciente, isso acelera. Por exemplo, até na radiestesia, na radiônica, tem gráficos ali, símbolos que ajudam nessa aceleração. Um deles, por exemplo, se chama turbilhão, acelera. O próprio decágono também, um outro símbolo que a gente trabalha, também potencializa isso. Né? Como saber se estou no caminho certo, Silvia? É entrando num caminho de autoconhecimento, entrando num caminho de estudo, entrando num caminho de intervenções terapêuticas e entrando num caminho de práticas meditativas para cada vez mais a sua personalidade, o seu ego estar alinhado com o seu coração. Exatamente, Paula. Exatamente. Então nós precisamos tomar essa plena consciência desses movimentos, né? Entende? E um dos pontos que ele fala também nesse capítulo, que tem a ver com a hipnose, por exemplo, é a questão do transe. A questão do transe hipnótico. O transe hipnótico é um mecanismo natural da mente, onde você enfraquece, onde você dribla as resistências da mente subconsciente e dessas programações anteriores
para você conseguir acessar melhor o mundo interno, o subconsciente, o inconsciente espiritual. É uma das ferramentas utilizadas na hipnose para facilitar o trabalho terapêutico. Você contornar a resistência ali da pessoa. Por isso que a hipnose é maravilhosa. Porque é como se você utilizasse ali uma ferramenta, uma forma de você conseguir abrir o subconsciente e o inconsciente sistêmico, espiritual também, para um processo de manutenção, driblando a resistência do consciente. Por isso que tem pessoas que eu atendo que eu percebo que para ela a hipnose sistêmica funciona melhor do que a constelação. Por quê? Porque tem pessoas que durante o processo ali da constelação a pessoa não desliga o racional, ela fica muito presa no mental, atrapalhando o processo da constelação. E quando você vai na hipnose, que você acalma, enfraquece, dribla esse racional forte da pessoa, que fica intervindo e resistindo, aí o trabalho consegue ser feito de uma forma mais profunda. Por isso que eu oriento os terapeutas, mais uma vez, os terapeutas e os consteladores terem essa técnica. Porque além de você conseguir prosperar mais, tendo um outro recurso para comercializar com o seu paciente, você também consegue uma complementação da intervenção. E chega muitas vezes em lugares profundos, onde muitas vezes a resistência mental da pessoa na constelação ali não permitiu que chegasse. Porque o subconsciente é a matriz do hábito, é a matriz dos condicionamentos. E para você entrar nesse sistema operacional e mudar esses hábitos, para você mudar esses hábitos, esses condicionamentos subconscientes que estão limitando a pessoa, é fundamental que você consiga abrir essa porta, abrir esse sistema operacional para fazer a manutenção. E aí é importante você, como terapeuta, saber conduzir a pessoa nesse transe hipnótico, para que ela saia das resistências conscientes, acesse esse sistema operacional de uma forma mais profunda. Aí ele fala nesse livro aqui sobre as capacidades extrasensoriais, nesse capítulo, né? Capacidades mediúnicas e tudo mais, que ele coloca isso como um atributo da mente subconsciente. E aí é como eu falei para vocês na live passada, ele está unindo o inconsciente espiritual com o subconsciente, dentro da forma didática dele, tá? Mas, sim, a mente subconsciente está intrincada com essas capacidades do ser humano também. Porque, entenda assim, é como se fossem níveis vibracionais e níveis psíquicos dentro de nós. O campo da mente subconsciente, as questões da alma, eles estão intrincados. Então, um trabalho na mente subconsciente, um bom trabalho de programação, de reprogramação, de limpeza, de liberação, de ajuste de crenças na mente subconsciente, torna o seu acesso aos seus potenciais de alma, às suas percepções extrasensoriais,
aos seus poderes de alma que nós temos e que não estamos manifestando por essa distância entre a nossa personalidade e o nosso, né, nível espiritual, a mente subconsciente bem trabalhada nisso pode ser a forma de você começar a ter acesso a essas habilidades e utilizar ao seu favor na sua realidade. A intuição, por exemplo, é uma delas. Por exemplo, se na sua mente subconsciente você tem uma crença de que você não tem intuição, aí você fica ali sempre com dúvida, sempre com incerteza, você tem uma crença que você não consegue, isso atrapalha. Isso atrapalha. Então, até para caminhos espirituais, para caminhos para quem realmente quer cada vez mais entrar nesse caminho místico e acessar suas forças espirituais, os seus potenciais, você vai precisar passar por esse processo de atuar na mente subconsciente. E aí vem mais uma vantagem da hipnose sistêmica. Porque quando você faz um curso de hipnose só clínica, se você for lá e fizer um curso de hipnose clínica, tradicional mesmo, né? Hipnose clínica clássica, a maioria dos professores, a grande maioria esmagadora, não vai entrar em questões de ordem espiritual. Muitos deles são inclusive fechados a esse paradigma. Já a hipnose sistêmica, como trabalha com o campo espiritual da família, o campo sistêmico, já tem a abertura para esse universo. Também trabalha o campo espiritual da pessoa. Então ela é mais completa. Ela é mais completa. Ela une o melhor da hipnose clínica com as intervenções da constelação familiar e intervenções espirituais também. Se a pessoa tem essa abertura, essa vontade também, né? Na execução do trabalho. Vai atuar no seu mundo interno como um todo. E colocar sugestões positivas no momento terapêutico. O que é uma sugestão? Para quem ouve na hipnose, o que é uma sugestão? Eu estou colocando aqui para vocês um monte de sugestão. Vocês já pararam para perceber? Eu estou colocando sugestão aqui para vocês. Positivas. Positivas. Para ajudar vocês a mudar várias coisas dentro de vocês. O que é sugestão? É o ato de colocar pensamentos, ideias, crenças na mente de alguém. É o ato de colocar pensamentos, ideias, crenças na mente de alguém. Aí é importante você estar com uma pessoa que você confia e que vai colocar coisas que vão te ajudar, que vão te impulsionar na vida. A Maria perguntou, qual a diferença com a hipnose ericksoniana? Maria, no evento que vai ter no sábado, o workshop de hipnose sistêmica, eu vou explicar isso em detalhes, tá? Mas já explicando brevemente aqui para você, a hipnose sistêmica, dentro daquilo que a hipnose clínica faz, ela é mais apoiada na hipnose ericksoniana. A hipnose ericksoniana usa muito metáforas, uma linguagem mais indireta, uma linguagem mais suave, tudo isso dentro das intervenções da hipnose clínica. É uma vertente da hipnose clínica. A hipnose sistêmica, da forma como a gente trabalha, naquilo que é da hipnose clínica, a gente puxa mais o sistema ericksoniano, que é mais conversacional, metafórico, meditativo, e você acessa uma linguagem mais suave, né? Então tem conexão com o nosso trabalho. Porque o Erickson, ele é o pai da hipnose atual, assim, da forma como ela é conduzida, né? Um grande propagador dela. E aí outro ponto para vocês tomarem muito cuidado com a mente subconsciente. Tá?
muito cuidado. O subconsciente interpreta as palavras ao pé da letra. É mais uma característica que você tem que tomar cuidado. O subconsciente interpreta ao pé da letra. Por exemplo, assim, ó. Você tem que tomar muito cuidado, por exemplo, em você falar assim: nossa, eu estou chocado. Estou chocado. Estou chocado. Quando você fala isso, o que acontece? É como se você criasse um microtrauma em você. Você cria um choque em você mesmo. Ah, mas eu quis dizer isso. Não interessa, o subconsciente vai pegar as palavras ao pé da letra. Ou quando, por exemplo, você fala assim: nossa, aquela pessoa me dá uma dor de cabeça. Toda vez, aquela pessoa é uma dor de cabeça para mim. O que vai acontecer? Você pode manifestar dor de cabeça física para você se você fica utilizando essas palavras. Então você precisa vigiar, não importa a intenção que você coloca nas palavras. O teor da palavra, o que ela significa no inconsciente coletivo, aquilo que a palavra realmente representa ali, os outros significados vão atuar em você. Então escolha sabiamente as palavras que você utiliza, porque aquilo vai influenciar o subconsciente. Sempre palavras construtivas. Sempre palavras construtivas. Ele dá até aqui o exemplo nesse capítulo de pessoas que aceitaram sugestão de palavras negativas e aconteceu coisa ruim com a pessoa, né? Ele dá um exemplo do pai que falava assim: nossa, eu daria um braço para minha filha se curar. E a pessoa perdeu um braço num acidente. E a filha se curou de um problema que ela tinha. Ainda mais se você falar com intensidade emocional, repetição. Usa as palavras de forma construtiva, que elas têm um poder muito forte na nossa mente subconsciente. Tá? E nesse sentido, para a gente finalizar, para de dizer que a sua memória é ruim. Todo ser humano tem memória fotográfica, subconscientemente falando. O subconsciente registra tudo, 100% do tempo. Mas para você acessar essa memória perfeita, você precisa acreditar nisso e reforçar isso. E cada dia mais você falar que você tem uma memória boa. Inclusive, nesse capítulo 2, olha ali que tem uma declaração para você fazer. Exatamente, Eliane, dar a vida por algo, complicadíssimo. Tem que estar muito alinhado isso mesmo para você falar algo nesse sentido, né? Então, tem uma declaração ali nesse capítulo 2 para você melhorar a sua memória. Se você tem questão com memória, quer ver? Deixa eu só ver que página que tá. Página 42. Página 42. Faz a declaração se você tem questão de memórias aí. Tá? E eu tenho, para finalizar a live, eu tenho um áudio que eu gravei com as principais declarações desse livro aqui, para você ouvir. Se você quiser receber, depois manda um direct, pede esse áudio que eu mando para você, tá bom? Gravado as principais declarações desse livro aqui. Certo, pessoal? Essa foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Fiquem com Deus e um grande abraço. Até a próxima.